Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao canal do GEB, Grupo Espírita Eurípides Barçanufo de Itaúna, Minas Gerais. No projeto Nos Passos de Emmanuel, faremos uma leitura do livro Vinha de Luz, tópico 48 do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Vamos lá então. Tópico 48. Cooperemos fielmente, pois somos cooperadores de Deus. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidas ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para o serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários, ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das certificações difíceis ou do cárcere expiatório. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Eu vou retomar aqui o texto no texto bíblico de Paulo, uma carta aos Coríntios, e recuperar aqui o trecho inicial que fala do texto de hoje. Ele fala aqui, antes do versículo 9. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, sua recompensa, o seu prêmio, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Em resumo aqui, pois nós somos cooperadores de Deus. Que tarefa é essa? Nós estamos falando aqui de cooperação, ou seja, operar, agir em conjunto, conjuntamente, nós e Deus. Então, lembrando que nós todos temos a centelha divina, nós todos temos dentro de nós essa capacidade, essa possibilidade, esse poder de agirmos à espera, à espera do alcance do bem. E nessa visão entre o bem e o mal, essa visão maniqueísta sobre o que é o bem, sobre o que deve ser, que deve representar o bem, o que deve representar o mal, nós temos a opção de ficarmos sozinhos, solitários, mas temos a opção de agir com o outro. E se nós temos a centelha divina, se nós também somos deuses, nós podemos contar com o outro na medida de suas potencialidades, de suas ações. Vamos ao texto. O Pai é o supremo criador da vida, mas o homem pode ser fiel cooperador dele. Deus visita a criatura pela própria criatura. Então, nós temos do lado a mensagem divina. Não adianta ficar olhando para o céu o tempo inteiro, porque muitas vezes Deus se manifesta, Jesus se manifesta na figura do próximo, do outro, do colega de trabalho, do irmão, do filho, da filha, da mãe, do pai, do vizinho. Ou seja, Deus se manifesta de várias formas ao nosso redor. Não adianta ficar esperando um milagre, um fenômeno do céu, não, porque esse milagre, esse fenômeno está muitas vezes do nosso lado.
Almas cerradas sobre si mesmas declarar-se-ão incapazes de serviços nobres, afirmar-se-ão empobrecidos ou incompetentes. Há companheiros que atingem o disparate de se proclamarem tão pecadores e tão maus que se sentem inabilitados a qualquer espécie de concurso sadio na obra cristã, como se os devedores e os ignorantes não necessitassem trabalhar na própria melhoria. Aquela vitimização, não, eu não posso, eu não tenho condições para tanto, eu não tenho estudo e eu não vou conseguir. Bom, todos temos capacidade para isso e temos várias possibilidades que batem a nossa porta o tempo inteiro. Os sinais vêm de todos os lados. E nós temos, com certeza, capacidade do trabalho digno, trabalho edificante. E quem vai me mostrar o que é bom, o que é ruim? Bom, essa tarefa ela pode ser muito bem partilhada com o outro. Muitas vezes nós estamos cegos e não conseguimos entender, não conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. E muitas vezes nós conseguimos, em contato com o outro, uma revelação, uma mensagem, um despertamento, como foi o despertamento de Paulo. Aqui nós estamos falando da carta de Paulo, né, como foi o próprio despertamento dele. Diante de Damasco, na estrada de Damasco, nós temos essa história do primeiro contato dele com esse despertamento, com a luz. E ali, a partir dali, o que ele faz? Humildemente, ele prostra no chão, né? Ele cai por terra, fica cego, e aí ele fala: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, pode mandar a tarefa aí que eu vou fazer dentro das minhas possibilidades agora. E a primeira pergunta que ele faz é sobre o trabalho, que tipo de trabalho eu devo fazer? E ele começa como tecelão, um humilde tecelão, para poder conduzir as várias almas, os vários irmãos ao entendimento do Evangelho. Foi um missionário. As portas da colaboração com o divino amor, porém, permanecem constantemente abertas e qualquer homem de mediana razão pode identificar a chamada para serviço divino. Cultivemos o bem, eliminando o mal. Façamos a luz onde a treva domine. Conduzamos a harmonia às zonas em discórdia. Ajudemos a ignorância com o esclarecimento fraterno. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Essa frase é muito forte. Seja o amor ao próximo nossa base essencial em toda construção no caminho evolutivo. Até agora temos sido pesados à economia da vida. Filhos perdulários ante o orçamento divino, temos despendido preciosas energias em numerosas existências, desviando-as para o terreno escuro das certificações difíceis ou do cárcere expiatório. Aqui ele faz uma comparação com a economia, com o orçamento divino, dizendo que nós gastamos demais, gastamos tempo demais, pensando em grandes feitos, em grandes ações, quando muitas vezes o que nos torna realmente grandes são ações pequenas, aparentemente pequenas, são tarefas minúsculas, que muitas vezes acontece de termos a oportunidade de executar. Ao que nos parece, portanto, segundo os conhecimentos que possuímos, por acréscimo de misericórdia, já é tempo de cooperarmos fielmente com Deus no desempenho de nossa tarefa humilde. Ou seja, vamos parar de reclamar, vamos parar de voltar aqui com essas retificações difíceis ou do cárcere expiatório e vamos adiante, vamos agir em cooperação com Deus. E nessa nossa tarefa humilde, nessas pequenas tarefas do dia a dia, é que nós vamos nos encontrar e vamos, de alguma forma, auxiliar o outro, né? Auxiliar o próximo e nos auxiliar também para que nós possamos ser dignos dessa caminhada, dessa jornada. E que assim seja.